Olá, estamos aqui novamente na TV Santa Maria, repetindo o que nós fizemos aí no primeiro turno da eleição, num painel sobre segurança pública, tentando linkar a segurança pública com o atual momento que nós vivemos aí, esse momento da eleição, que representa sempre um momento de mudança, de renovação do ciclo. Estão conosco aqui, como já foram apresentados, o Dr. Sandro Meiner, o Dr. Daniel Toneto, a professora Marília Budó e o Ditimar Strau. A maioria que já conhecidos aqui na TV, colaboradores do programa. Queria fazer uma saudação especial à doutora Marília, que veio para brilhantar o nosso programa. E já queria de início, então, começar o debate com a questão dos menores infratores, tendo em vista que esse é um tema que tem sido tratado com relação à eleição. Queria aproveitar o momento para aproveitar a doutora Marília, que tem 2 livros nessa área relacionada aos atos infracionais, né? Um deles a pergunta é punir os jovens, a centralidade do castigo nos discursos midiáticos e parlamentares sobre o ato infracional. E o outro é mídias e discurso do poder, estratégias de legitimação do encarceramento da juventude no Brasil. Eu acho que a gente podia começar por aí, essa questão da adolescência, né? Se eu poderia dizer delinquência, talvez, juvenil ou na adolescência, tendo em vista que hoje a grande parte dos nossos criminosos aí são adolescentes ou adultos jovens, né? Nós vemos cada vez mais aí as pessoas ingressando aí nas fileiras da criminalidade em idade ainda muito nova. Isso está relacionado também com álcool, com drogas, com crack, com uma sociedade que, no meu ponto de vista, é um pouco permissiva nesse ponto, e o ambiente aqui é plural para que a gente possa discutir isso. Eu acho que poderíamos começar, inclusive, com a doutora Marília para colocar a sua posição. Seja muito bem-vinda e a palavra para você. Muito obrigada, é um prazer, uma satisfação estar aqui. Cumprimento a todos os participantes, cumprimento também a produção. Bem, é a primeira vez que eu estou na TV Santa Maria, mas de qualquer forma também sou espectadora, assisto, né? Essas 2 obras que o Marcelo apresentou, Punir os Jovens e Mídias e Discursos do Poder, são pesquisas, na verdade. Essa obra é minha pesquisa de doutorado, e essa obra é uma pesquisa que foi realizada após o meu doutorado. Ambas são pesquisas de peso, essa 4 anos de pesquisa, são 3 anos de pesquisa, e que trazem como objetivo tentar identificar a maneira como os adolescentes, autores de ato infracional, e a palavra menor ela não é adequada dentro da, digamos, gramática do Estatuto da Criança e do Adolescente da Constituição Federal de 88, né? Pessoas que têm menos de 18 anos devem ser chamadas de adolescentes e menores de 12 anos crianças, né? Então, os adolescentes autores de ato infracional são construídos também pelos meios de comunicação, também pelos discursos parlamentares, como se fossem os grandes inimigos da sociedade. Essa construção, que é uma construção bastante seletiva, do ponto de vista de que não são todos os adolescentes que são entendidos como um perigo e como adultos em miniatura praticamente. São os adolescentes negros, os adolescentes periféricos, os adolescentes que são, na verdade, aqueles que mais morrem, vítimas de homicídios, vítimas da violência policial e tudo mais no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Não é para negar a existência, né, do ato infracional, de maneira nenhuma. É para a gente tentar começar a pensar, talvez, através da ótica da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que jamais foram efetivamente aplicados no sentido da proteção dos adolescentes, no sentido da proteção das crianças. Essas mesmas crianças, portanto, que estão em situação de vulnerabilidade em função das grandes desigualdades sociais que o nosso país tem. Eu digo isso não para dizer, então, que são os adolescentes pobres e negros os que efetivamente mais praticam atos infracionais, não. É que adolescentes brancos de classe média e classe alta também praticam atos infracionais. No entanto, esses sim são tidos como adolescentes e não como os tais menores infratores, como chamados pelo sistema penal brasileiro. Nesse sentido, então, esses 2 trabalhos, eles tentam reconstruir a arquitetura discursiva que permite e que legitima a atuação não só policial, mas também judicial em relação às crianças e os adolescentes, de maneira totalmente contrária ao que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Eu digo que é uma arquitetura discursiva porque essa arquitetura, essa construção, as palavras que se utilizam, a maneira como os meios de comunicação expõem a questão do ato infracional, a maneira como os próprios
políticos, ao proporem políticas públicas relacionadas a adolescentes autores de ato infracional, utilizam essa gramática, essas palavras, digamos assim, para construir esses adolescentes, são completamente desconectadas do que existe de pesquisa científica nesse campo. Inclusive, a pesquisa científica que vai mostrar, né, que a maneira como se fala, por exemplo, sobre redução da maioridade penal é bastante desconectada da realidade, efetivamente, e também daquilo que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, então, eu falo na interação entre o discurso midiático, a maneira como os próprios meios de comunicação hegemônicos, esses meios de comunicação, televisão, rádio, jornal impresso, enfim, e hoje também, obviamente, né, os veículos de comunicação pela internet, vão construir, então, essa noção a partir de um senso comum que é desconectado, portanto, de todo o saber jurídico, de todo o saber histórico sobre a construção de quem é a criança e o adolescente no Brasil. A ideia da construção, da reconstrução e da desconstrução desse discurso é justamente para a gente tentar produzir políticas públicas que sejam condizentes com a realidade e não com essa ideia de que essas pessoas, né, esse público, os jovens, pobres e negros do Brasil são os grandes inimigos da sociedade, porque esse é o discurso político que sustenta a ideia da redução da maioridade penal e que ela é absolutamente falha, né? Falha justamente porque contraria todos os preceitos relativos às convenções internacionais de direitos da criança, à Constituição Federal e a toda a ideia sobre quem são crianças e adolescentes nesse nosso Brasil, digamos, do século XXI. Contrariamente, por exemplo, à ideia de que redução da maioridade penal seria uma modernização. Não, essa ideia é a ideia do século XIX, né? Quando os adolescentes com 14 anos já podiam responder criminalmente. Até, dependendo da situação, com menos de 14 anos, com 9 anos, já podiam responder criminalmente, porque eram tidos como adultos em miniatura. A gente já sabe, com o desenvolver da ciência, que não se trata disso, né? Que crianças e adolescentes são pessoas em fase de desenvolvimento. Isso é a base, isso é o que sustenta todo o tratamento jurídico da criança e do adolescente no mundo, não só no Brasil. Trazido o tema, né? Isso ocorre, na verdade, não só com o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós vamos ver o Brasil é pródigo em legislação. Podemos trazer a Maria da Penha também. A Lei Maria da Penha, uma das legislações talvez mais avançadas do mundo nessa área, trouxe muita coisa importante que não consegue se tornar efetiva. Então, quando a Marília fala em falta de políticas públicas nessa área, a gente vê que não é só na área do adolescente infrator. Em todas as áreas, né? Não adianta a gente ter a legislação e não conseguir cumprir. Mas, de fato, eu vou jogar lá para o doutor Sandro Meiners. De fato, essa questão dos adolescentes infratores, como é que é vista na seara policial, doutor Sandro? Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos, meu bom dia, é um prazer estar aqui, cumprimentar a TV Santa Maria. E essa questão do adolescente em conflito com a lei, ela é uma questão que incomoda, porque ela é um assunto badalado, é um assunto mediatizado, como a Marília estava pontuando agora, ganha muita ênfase na mídia. Há uma revolta popular hoje, muito graças a essa questão da imensa publicização de que se faz de que os adolescentes são um grande problema da criminalidade atual, da criminalidade de massa, né? Se culpa muito isso pela precocização, né, que tem o envolvimento de crianças e adolescentes no mundo da criminalidade, muitas vezes justamente por falta de políticas públicas de acolhimento e de prevenção fazem com que os mais pobres acabam sendo mais vulneráveis, estão inseridos em meios, vamos dizer assim, mais desconectados das políticas públicas, mais afastados daquela ideia de, vamos dizer assim, de socialização necessária para alguns recantos, para alguns locais, e essa falta de uma política pública adequada em determinados locais faz com que crianças e adolescentes sejam levados, às vezes, pelas famílias, pelas questões sociais, a um envolvimento com um tipo de criminalidade que é a criminalidade de massa, que é aquela que a gente vê na rua, que é o furto, que é o roubo, que é o tráfico de drogas, e que incomoda a sociedade. Então, isso cria uma sensação de que tem que se coibir isso penalmente falando. Há muito tempo eu defendo a ideia de que é um tremendo absurdo nós reduzirmos a maioridade penal. No ponto de vista de que eu estou dando não é uma posição institucional, é uma posição pessoal, né? Eu entendo que, em primeiro lugar, a Constituição de 88, quando ela entra em vigor, ela quer estabelecer muito mais do que, vamos dizer assim, ela quer, na verdade, estabelecer uma proteção às crianças e adolescentes que nunca foi efetivada. Nós temos aí mais de 30 anos de omissões do poder público de uma forma geral, seja o poder público federal, estadual e municipal, mas principalmente o poder público federal, não toma nenhuma medida nesse sentido
para dar um acolhimento para essas pessoas. E como a Marília mesmo disse, não é só o adolescente e a criança envolvidas nos meios mais vulneráveis que praticam atos infracionais. Há um sem número de adolescentes de classe média e classe alta, né, A e B inclusive, que praticam uma série de atos infracionais. Então o que acontece? Há uma distorção completa nessa questão. As crianças e adolescentes de hoje, elas passam a ter uma visão de que o Estatuto trouxe a elas uma proteção em que elas podem fazer muitas coisas sem consequências. As famílias são omissas no sentido educacional, no sentido de imposição de limites, no sentido de controle sobre essa questão. O poder público nem se fala. Então nós temos uma omissão de todas as formas. E nós estamos criando uma cultura na cabeça dessas crianças e adolescentes que tudo pode. E aí vem os arautos do saber, né? Aqueles que querem vender uma boa imagem, aqueles que querem ganhar uma eleição e dizem que a solução do problema é a redução da maioridade penal. É o populismo penal. É o populismo penal. E se nós transformarmos, vamos imaginar só, nós temos um sistema prisional colapsado, superlotado, incapaz de atender a toda a demanda de criminalidade que já existe no Brasil. Hoje, se nós construirmos mais 500 mil de vagas no Brasil, nós vamos superlotar esse sistema rapidamente. E o que nós vamos fazer com esses adolescentes que estão em conflito com a lei? Vamos encarcerar todos eles? Vamos colocar no sistema prisional promíscuo, juntamente com os adultos? Então, eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, que eu acho que é uma falácia dizer que vamos reduzir a maioridade penal porque ela é uma causa pétrea, a não ser que nós vamos mudar a Constituição. Então, eu acho que não se muda isso, no aspecto legal. Segundo, em que pese a possibilidade de existir uma nova Constituição e isso viabilizar, questionável também, mas isso viabilizar a redução da maioridade penal, nós vamos ter um problema estrutural enorme, insuperável, ainda mais numa situação como nós vivenciamos hoje, o Brasil com falta de recursos e uma série de outras coisas. Então nós temos que pensar isso de uma forma diferente. Nós temos que pensar na questão preventiva. Para nós termos uma solução de problema, nós precisamos colocar na cabeça dos nossos governantes que eles não podem trabalhar para a gestão deles. Ou seja, isso é uma questão que nós vamos precisar de 2 gerações para mudar essa cultura no Brasil. E para mudar 2 gerações, nós precisamos de investimento, mas um investimento que não vai trazer retorno no mandato, nem no segundo mandato, enfim. O PT ficou quantos anos no governo? E se tivesse começado lá no início, não teria conseguido fazer isso até o final do seu governo. Então é importante olhar que nós temos que fazer um pensamento diferente em relação a isso. Claro, a gente não pode também partir da premissa, como está acontecendo hoje, que não pode haver uma limitação. Há uma necessidade de limitação. E eu entendo que a melhor solução para o problema dos adolescentes, num primeiro momento, era investir mais na questão da educação e investir principalmente na questão de uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente para trazer um pouquinho mais de severidade, algumas medidas socioeducativas para alguns adolescentes que praticam fatos muito graves. Quem mata, quem rouba, quem pratica um latrocínio, pratica um fato que tem uma periculosidade enorme, que tem um risco social muito grande. E nós temos uma quantidade de pessoas inseridas vamos dizer assim, nesses atos infracionais violentos, equiparados a hediondo. O que nós poderíamos transformar é permitir que eles tenham algumas reprimendas, algumas medidas um pouco mais severas. Porque na questão pontual, eu cito um exemplo só de Santa Maria, Marcelo, para finalizar. Nós tivemos um caso de um adolescente que praticou 5 homicídios aqui em Santa Maria. E o máximo que esse adolescente pode ficar privado da sua liberdade são 3 anos. Então, numa internação. Então, óbvio que isso acaba sendo uma medida que ela é insuficiente para dar uma resposta à carga de agressividade, de periculosidade que um adolescente como esse, que é um caso pontual, veja bem, é um caso pontual. Totalmente o aspecto preventivo. E isso cria uma ideia para essa pessoa e no coletivo dos adolescentes que às vezes não tem consequência, que às vezes falta uma consequência. Então nós precisamos, eu acho que educação e limites é o que vai trabalhar na questão para melhorar. Agora, obviamente, sem uma política de prevenção, de acolhimento, e principalmente, e eu faço um gancho aqui de novo no que a Marília disse, com essas pessoas que estão mais afastadas do processo de socialização, né? O jovem de hoje, ele quer o que todo jovem quer, seja da classe alta ou da classe baixa. Todos querem visibilidade social, todos querem o uso dos bens de consumo, todos querem as mesmas coisas. Uns têm como conseguir isso graças à sua condição financeira, à condição de suas famílias. Outros querem a mesma coisa e aí tem um detalhe, eles olham para a geração dos seus pais e olham que seus pais, em tese, embora trabalhassem a vida inteira, embora se esforçassem a vida inteira, não conseguiram sair daquela situação
de vulnerabilidade social. Então há um certo olhar de fracasso em relação à geração antecedente. E aí tenta-se buscar uma alternativa. Como o Estado não oferece alternativas, muitas vezes o mundo da criminalidade acolhe essas pessoas e oferece uma porta. Então está precisando o Estado abrir essa porta, com políticas públicas, acolhimento, educação, saúde, trabalho, preparação, enfim, para a gente retirar essas pessoas das ruas e desse momento em que elas são capazes, nas ruas, de serem arregimentadas, principalmente hoje pela criminalidade organizada, que é o grande problema que nós vivenciamos na atualidade. Na verdade, todos nós aqui, e mesmo o Gishmar e o Daniel que não falaram, vamos concordar com isso. Né? Eu trabalho, por exemplo, na Zona Oeste, na área mais vulnerável da cidade, onde a gente vê cada dia crescer a área de vulnerabilidade, sem uma política pública efetiva que trate, eu diria mais dos adolescentes, que trate do acompanhamento familiar, que possibilite aquelas famílias se incluírem na sociedade organizada. E a gente sabe que isso é um dos maiores fatores criminógenos, acaba levando essas pessoas ao que o Sandro disse, né? Muitas vezes elas não têm opção. A opção vai ser, logo depois, a criminalidade. E a gente sabe que a solução é essa. A política pública invadir as áreas de vulnerabilidade, colorir essas áreas de vulnerabilidade, da saúde, da educação, asfalto, porque não tem nem rua, né? Ônibus, escola, enfim. Mas, eu pergunto, nós temos de um outro lado, isso é algo que demora 5, 10, 15 anos. Mas, de outro lado, nós temos uma sociedade que clama por segurança, né? Então, e aí eu jogo para o Daniel ou para o Gishmar. Bom, de um lado nós precisamos semear para o futuro, mas no agora, o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, a gratidão que eu tenho com a TV Santa Maria. Me recordo desde a sua criação, Janina, da Trevisan. E saibam que eu vou estar sempre disponível a vocês, porque eu tenho um carinho muito grande pela TV Santa Maria. Todos os colegas, os amigos. Isso é um problema muito profundo. Eu me recordo, agora já passou as eleições para senadores, para deputados, então eu posso falar. Logicamente não vou falar o nome de ninguém. Eu vi um candidato a senador dizendo que acabaria com os problemas da criminalidade porque ele terminaria com o indulto de Natal. Vi outro candidato a deputado federal que faria aprovar a lei da pena de morte e também acabaria com o problema da criminalidade. Com todo o respeito, o problema da criminalidade no Brasil é muito mais profundo, é uma epidemia e tem que se ter muito estudo. Agora, 3 meses atrás, eu e o Sandro, meu colega de doutorado na Europa, nós debatimos em Portugal e num primeiro momento nós falamos que no Brasil teve o ano passado 63 mil homicídios. As pessoas num primeiro momento acharam até que a gente tinha errado nos dados, né, Sandro? Achavam que a gente depois estava brincando, mas é isso mesmo. Nós temos hoje no nosso país índices praticamente parecidos com índices de guerra. Deixa eu ressaltar uma circunstância que a Marília tocou. No tempo que eu fui delegado regional, desses 63 mil homicídios, que em Santa Maria são 50 por ano, 90% deles, o número não é retórico, 90% envolve alguém do sistema prisional no polo ativo ou no polo passivo. Então essa criminalidade tem cara, entendeu? No polo ativo ou no polo passivo, ela está relacionada com a vulnerabilidade. A vitimização, é importante que diga que essas pessoas são vítimas de homicídio. Eu me recordo exatamente 10 anos atrás, eu fazia meu primeiro mestrado e naquela oportunidade era sobre ressocialização de apenados. De quase 200 presos que eu pesquisei, eu consegui um preso que efetivamente se ressocializou. Mas o que me assusta? Se nos próximos... De lá para cá já se passaram 10 anos. Se nos próximos 10 anos nós tivermos o mesmo crescimento da população penitenciária do que aconteceu nos 10 anos anteriores, o Brasil vai se tornar a maior população carcerária do planeta. Vai passar os Estados Unidos, que tem mais ou menos hoje 2.300.000 presos. O que eu quero dizer com isso? A criminalidade ela é muito mais, ela precisa de muito mais debate, de muito mais estudo do que meros políticos falando algumas coisas que não vai ter eficácia nenhuma. E qualquer lugar desse planeta que deu certo, o combate à criminalidade, se atacou de 3 maneiras diversas e, logicamente, ao mesmo tempo. A primeira delas foi o investimento em políticas públicas, investimento em educação, investimento em lazer, esporte, enfim, onde não se tem esperança, logicamente, que vai se ter o quê? Vai se ter crime. Mais ou menos 40 anos atrás, já um sociólogo falou no Brasil que se naquela época
não se investisse em colégios, hoje nós estaríamos sem dinheiro para investir em presídios, e que foi o que de fato aconteceu. Mas mesmo que tenhamos, isso é a médio e longo prazo, investimentos em políticas públicas, é imprescindível, é extremamente necessário que se tenha também investimento em polícia. Que se tenha, é evidente que não vai se combater o crime se não tiver polícia. Pode ter políticas públicas, mas é imprescindível a presença da polícia. E uma polícia bem paga, uma polícia bem equipada, que quando não previna o crime, que o crime sempre vai existir com o ser humano, isso é desde o início da nossa história, que quando ele não se combata o crime aconteça, que ele se investigue e puna, que não tenha uma sensação de impunidade. E o terceiro aspecto, que é de extrema importância, e talvez no Brasil hoje, pela urgência que se tem, deveria ser num primeiro momento, é a política penitenciária. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente, Sandro, um pouco mais, um pouco menos, 700 mil presos. Se amanhã a polícia cumprir todos os mandados de busca e apreensão, vai se ter mais de 1 milhão de presos. E se entender... Há uma estimativa que 500 mil de mandados estão em abertos, carentes de cumprimento. Imagina se prendesse todo mundo ao mesmo tempo. Pelo que eu me informei, amanhã, se todo mundo cumprisse, se a polícia cumprisse e prendesse todo mundo, nós teríamos aproximadamente 1.200.000 presos. Seríamos a segunda ou a terceiro planeta com maior população carcerária. Mas essas 700 mil presas, ou 1.200.000 presos, o que vai acontecer? No Brasil, todo mundo sabe que não se tem a pena de morte e não se tem prisão perpétua. O que eu quero dizer com isso? Que essas pessoas um dia vão sair do sistema penitenciário. E se não tiver políticas de ressocialização, evidentemente que não vai se ter uma eficácia. Então, só concluindo, se não tivermos 3 aspectos: primeiro, políticas públicas; segundo, investimento em polícias; e terceiro, investimento em política penitenciária para ressocialização, daqui a 10 anos nosso país vai estar muito pior do que está hoje. Muito bem. E aí, doutor Gilmar Straull, uma posição um pouco esquizofrênica porque é advogado. Como é que nós resolvemos o agora? Vamos plantar para o futuro. Quero saudar a TV Santa Maria, agradecer pela oportunidade honrosa de estar aqui com essa qualificada bancada. E eu quero começar com o privilégio de falar depois dos colegas que já falaram e aproveitar um pouco de cada um. E todos foram brilhantes. E como tudo no Brasil, se começa com a história do populismo penal. E o Brasil tem uma tradição da antiga história da goteira. Tem uma goteira no telhado, em vez de consertar a telha, a gente coloca um balde para tentar proteger aquela água, né? Então, eu lembro recentemente quando o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, era o Eduardo Cunha, ele apresentou uma emenda, o tema é tão importante que está previsto na Constituição, maioridade penal de 18 anos. Eduardo Cunha, na época, propôs. Havia em tramitação uma emenda constitucional para alterar para 16 anos. E na madrugada de um determinado dia foi a votação e encerrou-se com os que foram vencedores pela manutenção dos 18 anos, com comemorações gigantes. E o Eduardo Cunha, alguns dias após, apresentou uma nova emenda com pequenas alterações, porque menos de 24 horas depois. 24 horas, eu não lembrava bem. Dia 30 de junho foi a primeira, dia 1º de julho de 2015. Bem lembrado, eu sabia que de imediato ele apresentou uma nova emenda para driblar aquele dispositivo constitucional que proíbe que se apresente uma emenda já rejeitada novamente no mesmo exercício legislativo. E acabou depois, na nova votação, eu não lembro mais que resultado é, mas enfim, que foi mantido 18 anos. Porque é uma necessidade bem importante. Foi aprovada a redução. Eu não lembro mais do resultado final da segunda. Foi aprovada a redução e agora está tramitando no Senado Federal. Ah, sim, a emenda está tramitando ainda. Mas o tema é tão importante que tem previsão constitucional. E o que me preocupa é que raras vezes, ou poucas vezes, se fala, pelo menos na classe política, a preocupação em resolver o problema na base, que é o problema social que você falou anteriormente aqui. A preocupação com a educação, com a saúde, com a estrutura familiar, com a organização da sociedade, das pessoas mais necessitadas que passam dificuldades na formação de seus filhos. E acaba gerando todo esse problema da criminalidade. E como sempre se busca diminuir a maioridade penal para 16 anos, para quê? Porque no Brasil se acha que a solução de tudo está na polícia. Só se fala em prender. Se botar na cadeia, está resolvido o problema. Então, as pessoas pensam que tudo se resolve com a prisão e não pensam nas consequências. O cidadão que é preso,
seja ele com 18, com 20, com 30 anos, a tendência de voltar para a sociedade. E com o sistema carcerário que nós temos, disse o Daniel, muito bem dito, que a ressocialização, a recuperação daquele cidadão que uma vez foi preso, é muito remota. Via de regra, ele passa por uma escola de criminalista e acaba voltando para a sociedade, não consegue se reintegrar ao trabalho, não consegue voltar a uma atividade remunerada e acaba voltando para a delinquência. Então essa é uma realidade muito triste, eu acho que há uma necessidade de se mudar essa mentalidade do populismo penal. A tendência de se mudar a lei toda vez que acontece um crime com frequência. Como os menores estão delinquindo, qual é a ideia? É se mudar a medida penal para 16 anos, para quê? O objetivo de se punir, de se botar na cadeia, de se tirar do convívio social. Na verdade, é aquilo que o direito penal deveria ser a última ratio, né? O direito penal, na verdade, ele é o ramo do direito que ele deveria ser algo baseado na fragmentariedade, na subsidiariedade. É aquele ramo de direito que protege os bens jurídicos mais importantes das agressões mais intolerantes e intoleráveis. Para todas as outras, existem os outros ramos do direito. E hoje, o que ocorre nessa sociedade, entre aspas, delinquente que nós vivemos, e quando eu digo isso, digo não para os adolescentes infratores, mas digo para todos, né? Nós vivemos uma sociedade em que delinquir é uma cultura. A gente vai lá e joga o lixo no chão, a gente vai lá e não cuida da natureza como deveria, a gente não separa, a gente... Mas é uma questão de educação. Exatamente, essa cultura. É a questão, né? Mas é o que eu disse, nessa sociedade delinquente, esse direito penal, sendo utilizado dessa maneira, ele absolutamente não resolve. Só fazendo um gancho, Marcelo, eu acho que aquela questão que a gente trabalha na cátedra, que é a questão do direito penal simbólico, né? O nosso legislador é muito oportunista, né? E ele fica esperando um momento, acontece um fato grave que ganha a ênfase na mídia, que ganha o espaço na mídia, e ele aproveita aquele momento para tentar a aprovação de uma lei. E aí, a aprovação dessas leis, elas sempre trazem um viés de recrudescimento do castigo, né? De aumento da pena, transforma o crime hediondo, dá uma carga repressiva maior, como se isso fosse a solução dos problemas. O apanágio da solução dos problemas da sociedade seria utilizar o direito penal. E nós estamos enxugando gelo, nós estamos perdendo tempo, né? Nós estamos gastando dinheiro público em situações que não vão trazer resposta alguma, porque os presos estão entrando no sistema prisional. Hoje o sistema prisional é dominado pelas facções criminosas. Hoje a facção proíbe a entrada de um preso, se quiser, num determinado estabelecimento prisional, e o Estado acata isso, porque o Estado não tem o domínio do que acontece dentro, intramuros, dentro do sistema prisional. E aí o que acontece? Quando se coloca essa pessoa lá dentro, em primeiro lugar, eu tive uma experiência, e retrato isso, em 2006 eu conheci o Complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. E já naquela época, todo preso que chegava no Complexo de Bangu já tinha que escolher uma facção. Ou ele era do Comando Vermelho, ou ele era do Primeiro Comando, ou ele era do Amigo dos Amigos. Já rotula, ele tem que escolher, porque senão ele nem entra. Ele tinha que escolher. Se ele não tinha uma facção, eles colocavam aquele num universo dominado pela facção mais fraca, menos poderosa na época, né? Que na época era o Amigo dos Amigos, a ADA. E eles colocavam o indivíduo lá. Então ele já ganhava uma carteirinha. A partir daquele ato do Estado, ele solenemente virava um membro de uma facção criminosa. O Estado é que fazia isso. O Estado entrega um soldado para a facção. Exatamente. Então veja bem, o indivíduo entra no sistema, é arregimentado pelas facções criminosas, fica devendo favor para as facções criminosas. Se não cumprir o que for determinado, vai perder a vida, ou a sua família vai sofrer consequências. Então coloca o sujeito como mão de obra das facções criminosas. Não faz nada para que esse indivíduo mude de vida dentro do sistema prisional. Então o que acontece? Não tem um processo de... Ele não vai trabalhar, ele não vai estudar, ele não vai ser transformado num indivíduo diferente para que ele tenha uma oportunidade quando sair de lá. O egresso sai de lá e ele vai para o crime de novo porque ele não tem oportunidade. Nós aqui em Santa Maria devemos ter hoje um índice de reincidência na faixa de 65% a 67%, mais ou menos por aí, né? O Rio Grande do Sul deve estar um pouquinho mais, deve estar beirando 70%. Mas a gente não tem notícia do que acontece com esses outros 30%. Talvez eles não estejam mais entrando no sistema prisional porque não foram pegos pelo Estado. Muitos viram vítimas dos homicídios que estão acontecendo nas ruas. Então, na verdade, o índice de ressocialização é muito menor do que isso, né? É muito menor do que isso. É só um indivíduo que tem muita boa vontade. Ele mesmo cansa daquela vida do cárcere. Tem muita sorte. E tem sorte e sai dessa vida. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Gostaria só de pegar o gancho aqui que foi falado pelo Dietmar sobre a questão da redução da idade penal e que o Sandro também falou sobre o populismo penal. No caso das propostas de emenda constitucional para a redução da idade penal e também para o aumento do prazo da internação, elas tiveram um número muito expressivo em alguns anos específicos dos últimos 15 anos.
Foi o ano de 2003, o ano de 2007, o ano de 2013, que são momentos em que teve ondas, digamos assim, de notícias a respeito de casos muito específicos, de fatos bastante graves, cometidos por adolescentes. Um caso é o do Champinha, famoso, né? Todo mundo sabe que o Champinha está até hoje privado de liberdade, internação compulsória, desde 2003, há 15 anos. Internação perpétua. Internação perpétua, exatamente, prisão perpétua. E o caso do João Hélio, né, do menino que foi arrastado e tudo mais. Nesses dois casos foram casos de grande comoção, também por conta da atuação dos meios de comunicação, não que não devesse causar atuação, não que não devesse causar comoção popular, mas tantas outras crianças morrem todos os dias, sobretudo nas periferias, né? E essa comoção não é assim tão grande por parte dos meios de comunicação. Então, essas ondas de notícias que apresentaram os adolescentes como os grandes inimigos da sociedade levaram a essa resposta. Então, o número de propostas é gigante nesse período, sobretudo nos meses subsequentes, né? E no caso de 2015, em que houve a aprovação da redução da maioridade penal na Câmara dos Deputados sob a presidência do deputado Eduardo Cunha, a gente tem um fenômeno diferente, e é sobre isso que eu trato junto com o professor Ricardo Cappi no Punir os Jovens, que a gente analisa sobretudo o ano de 2015 ali, que foi uma situação em que não tinha acontecido nenhum caso grave e que quem pautou a mídia foi o parlamento, foi o Eduardo Cunha, dentro de um projeto político dele, que deu origem posteriormente a todo o processo de impeachment, porque a pauta da redução da maioridade penal é uma pauta que foi construída também na oposição ao governo Dilma na época. Então, o objetivo era também enfraquecer o governo diante também de um parlamento que se colocava politicamente na oposição, né, sobretudo no ano de 2015, e que, então, essa pauta ela vai ser utilizada como forma de manobra política dentro do governo, na verdade, na oposição ao governo, para conseguir enfraquecê-lo. Isso aparece muito claramente no último capítulo desse livro. A gente analisa especificamente a maneira como essa pauta da redução da maioridade penal é utilizada politicamente para o ganho simbólico, do capital simbólico do próprio presidente da Câmara na época. Na sequência, então, quando esse tema é colocado em pauta pela Câmara dos Deputados, a gente vê, então, que alguns fatos que acontecem, de fato, com adolescentes passam a ser mais noticiados justamente porque a Câmara pautou isso, que daí vem o caso do médico que foi esfaqueado na Lagoa, Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, vem o caso das meninas que foram estupradas e mortas no Piauí, um tipo de notícia que jamais seria capa da revista Veja, porque tanto as meninas que foram vítimas, quanto os adolescentes, todos eles eram periféricos, eram do Piauí, coisas que geralmente os jornais não publicam e que de repente se torna pauta justamente porque já estava pautado pela Câmara dos Deputados. Então, eu queria só colocar esse ponto, o quanto essas políticas elas são aproveitadas, então não só no sentido de quem propõe a proposta de emenda constitucional, um projeto de lei para alteração da norma, nesse sentido de pegar o capital simbólico do que significa dizer ser duro com o crime na sociedade punitiva que nós vivemos hoje, mas também o quanto isso é utilizado como manobra política para enfraquecer ou para fortalecer o governo, dependendo de quem é o governo. E um outro aspecto que eu acho que é essencial de ser dito aqui é que a gente fala muito desses crimes de rua, né? A gente fala muito dos assaltos, a gente fala muito dos latrocínios, a gente fala muito também da pequena criminalidade. Aliás, os adolescentes que que passam por medida socioeducativa hoje, cerca de 57% são dados do SINASE de 2016. 57% dos adolescentes que sofrem medidas que têm restrição ou privação da liberdade no Brasil hoje cometeram crimes contra o patrimônio sem vulnerar a vida, sem vulnerabilizar a vida. Ou seja, 57% roubo e no caso dos outros, 27% tráfico de drogas, que também é um crime sem violência, e 2% apenas latrocínio e 10% homicídios. Ou seja, se a gente for colocar isso, digamos, no índice, digamos assim, de criminalização no Brasil, colocando junto com os adultos, isso não dá nem 2% dos crimes graves contra a vida, somando latrocínio e homicídio, né, dos crimes ocorridos. Então, a maneira como se constrói é uma maneira desproporcional de que o adolescente efetivamente é o que mais vulnera. Então, são os pequenos crimes. E o outro ponto que eu acho que é essencial também de ser dito é que essa microcriminalidade que a gente está tão preocupado e que os meios de comunicação mais publicizam, né, não são nada se a gente for considerar com os danos sociais
das grandes corporações, por exemplo, e da própria política, e dos ricos, das pessoas que não estão nas capas dos jornais, sobretudo nas páginas policiais, que raramente aparecem nas páginas, né, de política, quando se trata de crimes envolvendo, né, efetivamente o bem público, mas que nos casos, por exemplo, das pessoas que estão morrendo, vítimas, eu não sei se vocês têm acompanhado as estatísticas que são dramáticas das pessoas que têm morrido por conta de envenenamentos pelos agrotóxicos na nossa região. Na região de Santa Cruz, por exemplo, tem pesquisadores do Brasil inteiro que têm vindo estudar o caso de Santa Cruz. E a gente tem aí grandes corporações envolvidas em mortes massivas, seja por câncer, seja por intoxicações diretas. E isso é completamente... Sem contar o suicídio, que é o suicídio é o maior índice de suicídio do Brasil. É a cidade de Venâncio Aires, aqui no Rio Grande do Sul, por conta das doenças mentais que são causadas também pela contaminação pelos agrotóxicos. Isso sem falar em outras questões, envenenamentos e tudo mais, não só por agrotóxicos, a própria questão da indústria farmacêutica, a maneira como a indústria farmacêutica se vincula com a própria questão. Então, a mesma indústria, na verdade, que elabora, digamos, os medicamentos para curar as doenças, também cria os venenos para criar as doenças, né? Essas grandes corporações. Então, por que é essencial a gente dizer isso, né? Porque é evidente que a maneira como os meios de comunicação e também o discurso político constrói a ideia de que a criminalidade é essa microcriminalidade que nós tememos todo dia, né? Quando eu saio na rua, quando você sai na rua, né? A gente desloca completamente o foco da maneira como todo o sistema econômico, ele próprio é criminógeno. Como todo o sistema econômico destrói o meio ambiente, destrói as espécies e envenena as pessoas. Nós estamos morrendo muito mais por conta das grandes corporações, dos envenenamentos, do câncer, quanta gente com câncer, da própria indústria alimentícia, os venenos que a gente come, do que dessa microcriminalidade de rua. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que a grande questão hoje está em que, e aí o importante é o Estado, os governantes analisarem a seguinte questão. Nós temos dois tipos de criminalidade. Nós temos a criminalidade de massa, que é essa que nos assusta, que é em tese o nosso... porque a gente persegue mais. Claro, né? porque nós visualizamos ela, né? Ela está do nosso lado. E a criminalidade organizada, em que nós não percebemos o avanço dela, nós não percebemos a quantidade de crimes que acontecem subrepeticiamente, que a gente não consegue visualizar nós isso. Nós estávamos até pouco tempo culturalmente preparados como polícia, como órgãos de fiscalização para trabalhar com isso. Agora parece que começamos a enxergar isso. E por isso que o Estado, o governante, precisa olhar, e nós precisamos de uma polícia forte para poder combater esse tipo, para ter potencial para analisar, investigar e buscar e combater, vamos dizer assim, essa mazela, isso, que é difícil porque tu vai mexer com um tipo de criminoso, um tipo de fato criminoso que vai precisar estrutura, vai precisar condições, vai precisar respaldo legal e político, muitas vezes, para tomar essas medidas, porque elas vão atentar contra quem, em tese, gera riqueza, e quem gera riqueza comanda as estruturas, acaba influenciando, coloca representantes no Congresso Nacional, acaba mexendo na questão não só da política, mas também na legislação, e acaba sendo uma legislação protecionista para alguns interesses, em detrimento de outros, e até, vamos dizer, de certa maneira, vamos dizer assim, fragilizando as instituições, vulnerabilizando as instituições, enfraquecendo elas para que não possam ter força para combater esse tipo de crime. Só me permite um parênteses, já que tocaram nesse assunto. Teve na mesma semana no Brasil o maior traficante brasileiro, ou um dos maiores, o Fernandinho Beiramar. Ele foi naquela semana, foi deflagrada uma operação em que ele estava lavando dinheiro, eram 9 milhões de reais. Na mesma semana, em um único estádio de futebol em Brasília, foi feita outra operação pela Polícia Federal, que eles lavaram aproximadamente 900 milhões de reais. Então, o maior traficante brasileiro lava 9 milhões de reais. Alguns políticos, numa obra pública, lavou 100 vezes mais dinheiro de origem criminosa. Até existe discussão para se colocar os crimes de corrupção contra crimes contra a humanidade. É um aspecto que estão começando a conversar. Eu pergunto e questiono a todos vocês, quantas pessoas morreram ou quantas pessoas entraram para a criminalidade por causa desse desvio de 900 milhões? Evidentemente, se esse valor fosse investido em escolas, fosse investido em polícias, fosse investido em hospitais, certamente
o Brasil teria um rumo melhor. Só pegando outro aspecto que o Sandro falou, eu concordo plenamente com o que tu falaste. Se me perguntarem hoje, fazer uma lei muito simples, amanhã se reduz a minoridade penal para 16 anos ou se reduz para 14 anos, é uma discussão muito simplista, é uma discussão muito rasa. Isso deveria ser observado com maior cuidado. Mas tu falaste uma coisa muito séria. No Brasil, quando se tem um menor infrator que comete atos infracionais extremamente grave, o Estatuto da Criança ou Adolescente ele não está preparado. O menor que mata 8 pessoas, o menor que comete 5, 6 estupros, 3 anos, convenhamos, né, Sandro? Eu me recordo aqui um sujeito que eu acusei, quando menor, ele matou um policial, sabe o que eu estou falando? Quando maior, ele, praticamente, punição muito pequena, nem se pode falar que é punição, completou 18 anos e já matou outra pessoa, e matou outra pessoa de família pobre, deixou uma família pobre, mais pobre ainda. Então, essa discussão ela não pode ser muito simplista e é imprescindível. Mas esse é um paradoxo que eu digo. Nós precisamos olhar as crianças em situação de vulnerabilidade, nós precisamos dar condições para que eles consigam vir integrar a sociedade, um dia estarem sentados aqui com a gente, mas nós temos esse outro lado que nós temos que olhar também, que é o nosso papel de polícia. E uma coisa assim, não vai colocar o menor de 16 anos no bambu. Teria que ter, se tivesse essa mudança para atos infracionais extremamente graves, que deveria se também ver aonde esse menor iria cumprir pena, se reduzisse. Não é simplesmente abaixar para 16 anos, 14 anos e largar o menor dentro de um presídio. Mas logicamente, se houver alteração no meio da penal de 16 anos, vai para a vala comum. Né? É isso. Não vai ter uma classe especial de presos dos 16 e 18. Mas exatamente, se fizesse alteração, deveria ter. A proposta é essa, mas a gente sabe muito bem que não existe estrutura. Eu só queria, desculpa também te interromper, mas só em relação a essa questão do tempo da internação, eu acho que essa questão é uma questão muito sensível. Porque a gente tem também a tendência de olhar primeiro para a medida socioeducativa como se fosse punição, como se a ideia fosse igual, idêntica do direito penal, e não é. O direito infracional ele tem toda uma outra principiologia, toda uma outra base, que é o fato de que a pessoa menor de 18 anos está em processo de desenvolvimento. Não tem nada a ver com discernimento e com informação, que é o que existe de piores maus entendidos nesse debate. Não tem nada a ver com informação. A questão é amadurecimento, é que é uma pessoa que está em desenvolvimento. É só vocês pensarem o que vocês pensavam, como vocês agiam quando tinham 16 anos. Mas tem outro lado da periculosidade desse então, rapaz, né? Mas o que eu quero dizer nesse ponto é justamente que 3 anos, por exemplo, que é o prazo máximo que um adolescente pode ficar privado de liberdade, se a gente for pensar na ótica do direito penal, quem é que fica 3 anos encarcerado em regime fechado? Pouca gente. Então, por quê? Porque existe progressão de regime com o sexto da pena. Ou seja, para uma pessoa ficar, um caso de crime que não é hediondo, e ficar preso em regime fechado por 3 anos, ele tem que ter praticado um crime cuja pena, em concreto, tenha sido de 18 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? 3 anos não é pouco tempo. Não é pouco tempo para uma pessoa ficar em regime fechado, tanto para os adultos quanto para os adolescentes, mas é muito pior para os adolescentes. Pensem vocês o que era para vocês 3 anos com 16 anos. Há 3 anos antes, uma pessoa com 13 e uma pessoa com 16. A diferença que é do que é com, sei lá, de 30 para 33. 3 anos para um adolescente é muito tempo. E eu acho que a gente tem que ter a gente tem que se afastar, né, como juristas que somos, se afastar um pouco também desse discurso que tenta quantificar o que seria o tempo, o que é a punição, o que é a medida, porque a questão aqui não é a medida, a questão é o que está no fundo. Por que punir? Por que a gente tem que punir? O que é punir? O que é essa resposta? Essa resposta é simbólica? Essa resposta é educativa? O que a gente está pensando efetivamente? Porque daí a gente consegue aprofundar e complexificar. A gente sabe muito bem que privar um adolescente da liberdade não previne que ele pare, que ele volte a cometer crimes graves. Mas Marília, assim, se a gente fizer uma análise, desculpa eu te interromper, mas se a gente fizer uma análise desses adolescentes em conflito com a lei que sofrem medidas de internação, nós vamos visualizar o seguinte, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? A nível Brasil eu não conheço a informação, mas no Rio Grande do Sul, a grande parte desses adolescentes, depois dos 18 anos, não praticam crimes. Quer dizer, eles praticam atos infracionais enquanto adolescentes, porque de certa maneira é uma questão educacional, uma questão cultural e uma questão de falta de uma resposta, né, mais significativa para o ato praticado.
a inconsequência do adolescente, que é uma coisa natural, o adolescente é mais revoltado, ele tem um comportamento mais beligerante, um comportamento mais de enfrentamento, de ousadia, de transgressividade de algumas questões, faz parte um pouco da... Isso a psicologia A psicologia explica, exatamente. Mas às vezes há necessidade de nós pensarmos uma questão, e eu acho que é fundamental isso. Ao invés de nós reduzirmos, se nós não acharmos uma solução, um meio termo, para um mínimo denominador comum, em algum momento alguém vai acabar achando uma solução para aprovar um projeto e reduzir a maioridade penal. Isso vai acontecer se nós não acharmos uma solução intermediária que também tem que aplacar um pouco o clamor popular, a cobrança da população, o apelo da população pelo recrudescimento. Ele faz parte daquilo que a mídia provoca e faz parte do que ele também vê. Então nós precisamos mudar isso. E se o Estado não der uma resposta, o Estado fica leniente, fica omisso por muito tempo, há que se pensar um meio termo. Quando eu digo em aumentar, significa que às vezes se poderia criar, não que o adolescente vai ficar 5 anos internado, mas se criar um mecanismo que em alguns casos ele pudesse se estender, inclusive além dos 21 anos de idade, como um fator de limitação. A proposta que foi aprovada no Senado Federal, aliás, 15 dias depois da aprovação da redução da maioridade penal na Câmara dos Deputados, foi aprovado um projeto de lei que era do senador José Serra para aumento do prazo da internação para 10 anos. Isso foi aprovado no Senado Federal. Mas é um tempo elástico demais, 10 anos é muito. É absurdo. É um absurdo. Então, mas essa discussão ela é central, porque todo o discurso, na verdade, que está por detrás da aprovação desse projeto de lei no Senado Federal, que agora está tramitando na Câmara dos Deputados, é o discurso do meio termo. E, para mim, é muito mais grave do que reduzir a maioridade penal, por exemplo. Do meu ponto de vista, é muito mais grave. Justamente porque a gente permite que o adolescente fique mais tempo preso do que um adulto imputável. Então, isso é extremamente grave. E todo o discurso também da educação através da privação da liberdade, que toda a sociologia, toda a psicologia, toda a pesquisa empírica existente a partir da década de 60 prova que não existe reinserção social e nem inclusão através da exclusão. Isso eu estou falando de pesquisa empírica, eu estou falando da realidade, eu não estou falando de teoria, de abstração. O delegado Sandro, o professor Sandro, levantou um assunto interessante que a gente passou despercebido, né? Mais cedo ou mais tarde vão aprovar essa emenda, né? E o questionamento que eu faço, a emenda está em tramitação. E se no futuro próximo, ou não tão próximo assim, for aprovada essa emenda constitucional, reduzindo a maioridade penal para 16 anos, certamente toda essa problemática que tinha hoje do menor de 18 vai ter com relação ao menor de 16. E aí no futuro vai começar a discutir um reduzir para 14. E daí de volta para o século XIX, quando era 14 anos a maioridade penal. Então é isso que nós temos que analisar. Esse é o olhar que eu faço sobre essa questão. Né? Muito bem. Essa situação excepcional, quando eu falo uma situação excepcional, não é regra. Onde menores matam 10 pessoas, estupram. Isso aí do jeito que está, não dá. Não dá. Do jeito que está, essa regra do Estatuto de Criança e Adolescente para situações excepcionais, onde o menor mata 5, 6 pessoas, isso aí tem que ser mudado. É evidente que tem que ser mudado. É a TV Santa Maria no dia das eleições, né? Que Deus nos ilumine para que a gente possa votar direito e que ilumine o eleito ou os eleitos para que eles possam aí tentar uma conciliação nacional e deixar um pouco o radicalismo e o ódio de lado e tentar fazer o Brasil olhar para frente. Queria agradecer aqui ao Distimar Stral, ao Sandro Meiners, ao Daniel Toneto, especialmente a doutora Marília, que veio aqui para nos abrilhantar e trouxe uma visão diferente. Nós vamos convidá-la para estar aqui conosco em outras oportunidades.